Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nos estúdios da You Group para fazer essa segunda temporada. Já tem vários episódios disponíveis da primeira temporada, da segunda temporada. Vocês encontram tudo lá no meu canal do YouTube, Fabi Santina. E episódios novos saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal, Fabi Santina, no YouTube e no Spotify. Temos também o canal de cortes, tem o Insta, o TikTok, tudo é Vida de Mãe Podcast. Vocês encontram tudo facinho por lá. E vocês sabem que aqui a gente fala de vida real, troca de experiências, maternidade, né? E a pessoa convidada de hoje, ela não é só uma influencer, ela eu falo da era dos dinossauros, mas que começou na internet, assim, ó, na época do blog, entendeu? Não é nem do YouTube já, é tipo na época do blog, lá atrás, nos primórdios da internet. A gente já tem até um grupo que chama Os Dinossauros da Internet, que é uma galera lá. Mas, né, agora já tá no Instagram, tá em várias redes sociais. Formada em produção editorial e criadora de roteiros, web designer. Já trabalhou em várias revistas, veículos, Capricho, Gloss. Enfim, nossa, eu lembro da Gloss. E hoje, além de criadora de conteúdo, também é a mãe do Fefê, do Fernando, Lia Camargo. Oi, seja muito obrigada bem-vinda. pelo convite, amei a descrição. A gente se encontrou esses dias, eu já tava pra te convidar e eu já, vamos gravar e tal. E a gente tem vários assuntos aqui pela frente, As né? minhas seguidoras falavam, vai no podcast. Eu falei assim, mas a Fabi tem que me chamar, vai lá, fala pra ela. Fala pra ela te convidar e tal. Não, mas eu, até quando eu te encontrei, eu falei, você já tava na minha listinha. Legal. E vamos lá, vamos abrir aqui, ó, vida real, experiências, maternidade. E vamos começar do Fefê, né? Como que foi a descoberta da gravidez dele? Foi planejada, aconteceu, foi surpresa? Bom, eu já tô com meu marido há 22, 23 anos. Caraca. E ali, né, há 7 anos atrás, tava aquela vontade, assim, tá faltando, tem tanto amor aqui nessa casa, faltando um bebezinho, né? E aí, meio que foi assim, vamos ver se acontece. E eu ouvi uma história da minha mãe, né, que ela ficou muitos anos depois que parou o anticoncepcional para engravidar. Tá? Eu falei, vou parar agora, quando for vir. Aí, tipo assim, em seguida, tava grávida. Pouquíssimo tempo, rapidinho. Pouquíssimo, acho que não deu um mês, já tipo, foi, tava grávida. E a gente achou que era a hora, assim, que cabia na casa, né? A gente tinha 4 gatos, não dá pra pegar o 5º gato. Então foi um bebê. Ele tá com 7 anos hoje. O Fernando vai fazer 7 anos agora, em agosto. Caraca, passa rápido, hein? Muito. Meu Deus. Muito. E a gravidez em si pra você, do Fefe? Você teve muitos sintomas? Foi, tipo, uma gravidez leve? Não? Eu fiz uma loucura que foi esconder nos primeiros 3 meses, né? De todo mundo, incluindo pai, mãe, irmã. É muito difícil, né? Já basta das pessoas próximas ali, né? Nossa, assim, esconder assim na internet já é complicado. Agora, vai a sua irmã na sua casa, você vai provar uma roupa, não serve, você fica tipo, nossa, que estranho. Você sai pra jantar, não toma um vinho. Ai, que esquisito, hoje não tô com vontade. Foi muito difícil, então, esse início. E depois a gravidez toda, pra mim, quando você fala, já começa a ficar mais legal, né? Você já pode botar a mão na barriguinha, revelar pra Parece pessoa. mais real, né? Nossa, e fica até assim, você curte, né? Você perde um pouco todos os medos. E aí foi a gravidez, mas eu não amei, assim. Eu vou pra só eu sei que você tem uma lista pequena de convidadas que não amaram, eu não amei tá grávida. Mas tem, assim, é legal que não. A lista é pequena, mas é legal saber que é isso. Existem todos os lados. Tem gente que ama tá grávida, tem gente que não. E tem muita gente que não ama tá grávida e não conta por um tipo, as pessoas vão achar que eu não amo meu filho porque eu não amei estar grávida. Acho que às vezes tem até medo de falar isso pra si mesma, né? Não, realmente não tá legal. Porque é assim, eu tive um monte de sintoma, eu enjoava pra caramba. Eu engordei mais de 30 quilos. Pra mim foi uma loucura a gravidez em si. Não, tem gente que fala assim, gravidez não é doença. Tá, mas muda o corpo, assim, tipo... E não é, né? Porque, assim, você passa por tanta coisa, transformação hormonal, que fisicamente é muito puxado, emocionalmente, mexe com muita coisa. Só que a gente tenta, vamos levar do lado leve. Mas é isso, né? Todo mundo que vai gostar ou que vai ter sintomas leves e tudo. Eu acho que até tem isso muito, né? Cada organismo é um organismo, cada mulher é uma mulher. Então, tem mulheres que realmente ficam maravilhosas. Eu falava com a Bruna Tavares, que já foi a primeira mãe do grupo. E ela falava, não, amiga, seu cabelo vai ficar maravilhoso. Sua pele vai ficar assim, você vai ser uma sereia.
Aí, deu o contrário, né? Meu cabelo ficou super oleoso, minha pele cheia de espinho. Eu falava, não, Bruna, fui enganada. Fui enganada, você tá passando a mão. Que receita é essa? Mas é porque tem gente, por exemplo, na gravidez, nossa, enjoa a gravidez inteira, vomita, passa mal. Você? Nossa. E eu, tipo assim, eu nunca vomitei na gestação. Eu não tinha nada. Peraí. Abaixar pra ficar mais na direção da... Tá. Deu. Então, assim, tem gente que é isso, passa mal, não sei o quê. E eu, tipo... Essa parte de passar mal, de enjoo, eu não tive nada abençoada. Então é isso, cada um vai ter uma coisa diferente, vai se sentir de formas diferentes e até o emocional vai abalar de formas diferentes. Tem gente que se sente linda, tem gente que se sente feia, né? Eu tinha dias bons e dias ruins, mas Uhum. no geral, assim, a experiência... Os primeiros meses tem muita insegurança e muito sintoma. Aí no meio é uma delícia. E os últimos, como eu tava muito acima do peso, a barriga tava enorme. Nossa, eu tava acabada, assim, eu não aguentava mais. Nossa, acaba logo, né? Nossa, amor, nasce! Eu queria dormir e acordar no dia de, tipo, nascer e é isso. Porque, nossa, pra mim o final foi cansativo de peso também, de corpo, de dor. Comecei a ter dor no ciático, mas também emocionalmente. Tipo, você ficar, meu Deus, chega logo esse dia, chega logo... E você, a partir, né, no final ali, você descobriu o que é o parto, que até então é uma coisa assim meio mística para quem não tem filho. Aí você começou a estudar o que é o parto, como é, se for, não importa o tipo de parto, mas assim, a questão de você ir pro hospital é muito assustadora, né? Então, no final ali, o bicho pega de novo. É isso, meio que por mais que você estuda, por exemplo, o parto, você fica eu ficava com aquelas dúvidas do tipo, mas como vai ser quando eu chegar na maternidade? Qual que vai ser, tipo, eu vou pro quarto e eu tenho que fazer sabe, assim, você fica com... Qual é o roteiro? Eu tenho que levar as malas ou eu pego as malas depois? Sabe, várias coisas. Você fica com várias dúvidas que, sei lá, você não acha essas informações por aí. Eu acho que até que depois que você já sabe o passo a passo, você fica tipo, ai, nossa, é muito de boa. Mas é o medo do novo, né? Do total desconhecido. E o seu parto? Como foi seu parto? Bom, aí meu parto, eu queria ter o parto. Eu tinha assistido aquele documentário, né, do renascimento do parto. Então, assim, eu tava certa que meu bebê tinha que... Eu sou virginiana. Você sabe como é virginiana? Meu marido é virginiano. Muito cri-cri, muito certinho. Então, eu sabia o que eu queria. Nananã, contratei doula, contratei enfermeira, levei o meu pediatra. Eu gastei um carro ali para fazer o jeito que eu queria, que eu achava que precisava ser. E aí, minha bolsa estourou em casa. Eu voltei a dormir. Morrer nervosa, né, por dentro, mas assim, tudo que eu li, estudei, me dão garantia que eu posso voltar a dormir mais umas horas e tal. E aí, quando eu acordei de manhã, aquela aguaceira na cama, tal, porque a bolsa estourou e continuou, né, saindo o líquido amniótico. Eu falei pro meu marido assim, a gente vai agora. Aí ele falou, mas é rodízio do carro, a gente vai tomar essa multa. Vale a pena. E fomos, mas foi um parto muito demorado, eu ia completar 24 horas de parto, de trabalho de parto. E aí a minha médica falou, não pode, porque aí fica risco de infecção para a mãe e tudo mais. E aí me deram, eu não lembro se é ocitocina o que é, mas uma coisa para acelerar. Aí veio aquela dor, aquela alegria. E depois eu tive o parto, consegui ter o parto normal que eu queria, agachada num banquinho. Minha mãe ficou horrorizada quando ela teve a indução de acelerar, na verdade, e né? E tive também um mix de, eu esqueci como chama. Analgesia? De analgesia, que eles fazem ali um pouco de cada uma. Então, eu tinha os movimentos, né? Tanto que eu tive o parto agachada, mas eu não sentia dor. E aí foi tudo até que ok, até que normal. Mas eu tive uma complicação no pós, nem perto da sua, Fabi, mas assim, eu tive, a própria anestesia me deu uma complicação que eu voltei e tive alta, fui para casa com o Fefe, e no mesmo dia eu tinha uma dor de cabeça que era assim, a morte. Eu não conseguia olhar pro meu bebê no colo de tanta dor de cabeça, é um negócio sério. Eles fazem, é como se tivesse ficado assim, uma falhinha no buraquinho da injeção que te deram anestesia. Você tem que voltar para fazer alguma coisa PET. Não lembro o nome exato do que o médico faz. Então, eu tive que ser reinternada sem o meu bebê. Porque você não volta para a maternidade, você volta para o hospital. Aí, gente, a primeira noite sem o bebê, é horrível. E logo, isso foi o quê? No dia seguinte? No dia seguinte, super fragilizada. Tipo, meu bebê, primeira noite já não tá comigo. Eu falei, também, você programa tanto, você faz lista, você escreve, você assiste documento. Não adianta, cara. As coisas que acontecem... E aí, que nem é legal você falar, porque a gente pensa, complicações da cesárea, porque é uma cirurgia. Mas assim... Existem complicações em qualquer tipo de parto, em qualquer situação, né? Isso. E segura essa informação, que até o final dessa conversa, que eu já trouxe até lencinho, porque a gente vai ter um papo aqui, eu imagino, que eu vou contar outras complicações. Eu já vim pra cá, assim, ó, com o coração. Mas calma, aguenta aí, a gente vai chegar lá. Vamos aos poucos, vamos amaciando. O que eu vou te contar também seria uma complicação de um parto normal. Então, você
foi tudo ótimo, tudo bem. E anos depois eu percebi uma coisa que eu falei, nossa, mas todo esse esforço que eu tive, olha o que aconteceu, né? Será que não dá pra Então, porque explicar as coisas? mas essas 24 horas de parto que você falou, foi a partir do momento que rompeu a bolsa, ou não? A partir do momento que rompe a bolsa, eu acho que o protocolo hospitalar é de 24 horas no máximo que você pode ficar ali com a bolsa rota sem entrar em trabalho de parto. Então, a minha bolsa, meu colo ia dilatando, mas ele não chegou lá nos 10 centímetros, sei lá o que era. Foi devagar, e por isso que teve a indução para acelerar, né? Porque senão tem muita gente que acaba parando, às vezes estagna a dilatação e aí mesmo tomando citocina bebê, não avança, né? Às vezes tem que acabar indo para uma cesárea, enfim, tudo vai depender. E o pós-parto, né? Então, além dessa complicação que rolou aí, rolou um baby blues, como que foi emocionalmente para você? Bom, eu já faz um bom tempo que eu trabalho com meu marido, então ele trabalha, né, comigo, então ele estava em casa o tempo todo. Já foi, assim, um privilégio que pouquíssimas têm, né? Mas eu fiquei me sentindo muito enganada por tudo, né? Amamentar emagrece. Agora sua pele vai voltar. Agora, não, nada. Então, você tá em casa, assim, se sentindo... É muito estranho, né? Porque você tá ali com um serzinho pitiquinho que depende de você pra tudo, mas você não sabe o que você é. Porque você não tá mais grávida, mas você não é mais você o que você era antes e tal. É toda uma transformação. Você não volta, não é assim, tirou o bebê e você volta a ser quem você era, né? Mas você também não é mais parece que tem um vazio dentro, é muito doido. Você tá tipo assim, você era uma lagarta, tá ali, você tá com o casulo da borboleta que você ainda não abriu a asa. Eu não lembro de ter tido, assim, um grande... acho que eu fiquei meio estranha, né? Gente, era muito atrapalhada, assim. O Fefe uma vez caiu da cama. Eu tava assim, eu tinha um sono... Eu afoguei a Gigi, tá tudo certo. Cara, assim, é difícil demais. E a gente fica num estado de... A gente não tá acordada, né? Porque você fez a amamentação também... nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses, na verdade, eu fiz a amamentação do Fefe por 1 ano, no peito, e 6 meses exclusivos. E nos primeiros meses, a criança mama o tempo inteiro. Então, assim, você não dorme, você não descansa, você mal se cuida. Você segura xixi, você segura tudo, você tá com vontade, a criança tá mamando, você tá lá, meu Deus, acaba logo que eu quero fazer xixi, né? Às vezes é umas coisas assim. Eu me sentia num estado que não sou eu, tô meio hipnotizada, que parece que é uma sonâmbulo. Então, eu tenho esse borrão, assim, um pouco dos primeiros meses. Não lembro de ter tido crise, choro, tal, meio bebê de primeira. Esse carinha é legal, tal, mas esse estado de sonambulismo dura. Porque eu até tava falando esses dias, vai estar editando esse vídeo, com a minha funcionária, ela acabou de voltar de licença maternidade, e assim, o bebê, ele vai passando por várias fases de mudança no sono e tal. E pra mim, uma das coisas que mais pegou foi a privação de sono, porque mexe com o seu humor, e aí você tem que trabalhar no dia seguinte, é uma coisa que pega muito. Mas assim, vai passando, a gente vai esquecendo das fases, né? Porque vai vivendo outros momentos e tal. Então, faz parte, né? Esquece dor, esquece, né, dos perrengues do hospital, tudo. E a amamentação? Você falou que você amamentou até 6 meses exclusivo, mas a partir dos 6, você quer dizer, tipo, a introdução alimentar ou também fórmula? O Fefe tomou pouquíssima fórmula. Ele fez, foi introdução alimentar mesmo. Começou papinha, frutinha, tudo mais. Que também é outra loucura que eu penso hoje. Eu falei, nossa, mas eu fui tão rígida comigo, né? De tem que ser assim, nananã. Aí eu vejo meu filho ficar resfriado, doente, e falo assim, mas cadê a imunidade? Eu paguei ali 1 ano no peito. Não tem, entendeu? Não veio. Então, assim, sabe? A gente tem que levar mais leve. Tem que ser mais leve. Mas a amamentação no começo foi difícil pra você? Foi mais uma loucura, né? Falei, nossa, eu tô estudando pro parto, esqueci desse detalhe, né? Ninguém me contou. Mas ninguém me contou. Ninguém me contou que a amamentação era, tipo, a parte mais difícil. É muito. Perdão. Só direcionar o microfone pra sua boca, porque às vezes... Tá falando aqui. Assim, ó. Quando for falar, baixo não aqui. Falar pro lado. Não falar. sai, né? Fica muito baixo ali, a gente não consegue ajustar. Tá bom. Pera, vamos voltar. Tá. Vou voltar na pergunta de novo. Mas a amamentação no começo, ela foi difícil pra você? Mais um não me contaram, né? Ninguém me falou que era a coisa mais difícil, né? Mais que o parto. Nossa, é muito complicado. Até você ter o tempo ali de você se entender com o bebê. E eu ainda tive essa coisa muito rígida, que eu queria 6 meses de amamentação exclusiva. Eu queria fazer 1 ano de amamentação, né?
Que foi, na verdade, foi uma bobeira, né? Que hoje eu vejo meu filho ficava doente, depois ele falava, cadê a imunidade que o meu leite do peito devia ter dado pra ele? Não tem, né? Mas foi muito difícil. É assim, uma doação total do seu corpo, né? É porque é dor e, ao mesmo tempo, é o tempo. Você tem que, eu falava, eu tô aqui disponível. Eu falava, ela olha pra mim. Eu percebi isso muito quando eu comecei o desmame dela. Tipo, falei, agora ela não me enxerga mais só como peito. Porque parece que ela só, tipo assim, mamãe e tetê. Eu sou o tetê, eu não sou outras coisas, né? O cheiro, né? Só chegar perto da mãe, a mãe entra em casa, tipo, o peito vaza e a neném chora. Quando ela já tava maiorzinha, assim, tipo, ela nem tava com fome, às vezes tinha acabado de comer, mas me via, que é tetê. Porque, tipo, é essa associação, né? Mas é muito doido. E tem gente que não tem dificuldade pra amamentar. Zero. Tranquilo, vai. É de cada um, né? Mas é uma coisa que... Hoje eu acho que se fala muito mais. Então, se sabe muito mais sobre as dificuldades da amamentação do que talvez há 7 anos atrás. Isso. Mas ainda tem muita gente que fala, não, é instintivo. Tipo, não sabe muito. A gente se preocupa tanto com o parto. E o parto é um dia, né? Algumas horas. Exato, a amamentação Fabi. é tipo 1 ano, 2 anos. Exatamente. É tipo pra sempre. Então, a gente vê... É por isso que tem muita gente que eu conheço que fala, nossa, eu tive parto normal, mas imagina, tinha 10 partos normais de boa, mas a amamentação... E mesmo esse conceito de preparação é muito, tipo, preparação como? Porque assim, eu fiz Aí você tá no hospital lá, acabou de parir, vem a enfermeira te dar umas dicas. Aí você tem a doula que vai lá na sua casa, faz lá uma consultoria de amamentação. Aí você tem as tias, as mães, todo mundo vem dar um palpite, mas... Assim, mas o negócio é você e o bebê, né? É um quebra-cabeça que você vai montando e que, assim, vai durar semanas pra você realmente conhecê-lo e ele te conhecer, né, o bebê. Não, é uma coisa que... E aí tá junto com o pós-parto, puerpério, aquela bagunça do A própria começo. sensação de você estar com o peito cheio é uma loucura. Tipo assim, do nada, aí um dia em pedra, um dia não sei o que lá. Cara, é uma loucura. É uma doação. A gente pensa, né, que a gravidez é a doação do corpo da mulher. Não. Em seguida ali, você tá amamentando, é mais doação também. Então, 2 anos, pelo menos, você não é mais sua, querida. É, bem isso. E aí vai ter que botar a blusa, tem que ser a blusa que abre. Perfume, esquece perfume, porque não dá. Eu vou Creme. voltar a usar perfume recente. E vira e mexe, eu esqueço de usar. Eu falo, eu me acostumei tanto a, tipo assim, não usa perfume, não usa creme, né? Tipo, nada que tenha cheiro, nada... Que aí eu tô assim, nossa, gente, eu tô voltando a usar as coisas agora, porque perdi o costume mesmo. A gente para de fazer várias coisas. Então... Eu, na amamentação da Gigi, parei de consumir qualquer leite e derivados, porque ela tinha reação. Ai, vamos falar disso também? então? Nossa Senhora! Bom, a cólica é assim, é uma coisa mística, a gente não tem certeza. Cada médico fala uma coisa e tudo mais. Então, o pediatra do Fernando falava, não, alimentação não tem nada a ver. Pode comer o que você imagina, a quantia que passa pro leite. E eu amo esse pediatra, ele é ótimo em tudo, mas nisso aí ele não tem peito. Aí, meu bebê chorava, se contorcia que tinha alguma cólica, uma dor. Ai, vamos começar a cortar as coisas. Corta aqui, corta o leite, corta o feijão, corta o chocolate. Uma hora eu tava comendo carne moída sem sal. Mas foi nesse nível, pra ver se parava, porque você fica desesperado, você quer ajudar, tadinho. Ele não sabe se comunicar sem ser gritando, né? É uma loucura essa parte. Loucura. E é isso, tipo, é uma doação não é só dar o peito, é, tipo, vários níveis de, tipo, você deixar de fazer coisas, o seu tempo totalmente. A gente pensa que é só os 9 meses, mas não, tipo, estende por muito mais tempo, né? Exatamente. Imagina quem tem filho em sequência, assim, então você, né... Você vive num looping Exato. constante ali de doação muito grande, Mas é muito doido também, porque tem gente que parece que tira de letra, né? 2, 3, 4 filhos e fala, gente, a pessoa acho que nasceu com esse instinto de, tipo, fazer isso, porque é muito puxado. E tem, lógico, tem pessoas que vai ser mais puxado, mais de boa. E também a galera que não tem rede de apoio, que aí é muito mais puxado, pensa assim, né? minha avó teve 7 filhos. Você fala, gente, como, imagina né? você ficar 14 anos da sua vida dedicada só do bebê, só dos bebês, né? Não, é muito doido. E, bom, gente, a gente falou que a gente vai entrar num assunto aqui. Vamos lá, né? A gente veio pra trocar experiências e, assim, foi muito doido. Porque quando eu fui convidar a Lia pessoalmente, que a gente se encontrou no evento, eu falei, quero te convidar pra participar do meu podcast. Ela falou assim, eu tenho um pedido pra te fazer. Eu nem imaginava, né, X. Ela falou, vamos falar sobre perda gestacional tardia, né? Que
foi o que ela viveu recente e ninguém fala com você sobre isso e tal. E eu tava assim, era um assunto que eu imaginava de falar, mas era um assunto que você fica assim, será que ela vai querer falar sobre isso? Porque é um assunto muito delicado, né? Então, eu falei, como ela que trouxe esse pedido, essa pauta, né? Eu falei, então, bora, vamos falar sobre esse assunto. Que é muito difícil. Mas avisei, falei, Fabi, vou chorar, vou levar lá em cima. Eu também vou chorar, né? Nessa. Que eu passei recente, lógico que no meu caso foi muito início da gestação. E a gente tá falando já, tipo, mais avançado. No seu caso foi com 22 semanas, 22 né? semanas. Então, assim, são situações diferentes. Nunca é fácil, obviamente. Mas claro que eu acho que conforme o tempo vai passando, é mais difícil, né? Então, vamos falar sobre essa experiência. E eu acredito que, assim, vai ajudar muita gente. Porque muita gente, às vezes, talvez nem imagina. E muitas pessoas também que nos assistem já podem ter passado por algo parecido, né? E às vezes também vivem nessa questão de… Parece que não pode falar. Isso. Tem que fingir que não existe. As pessoas também não falam porque também não sabem, às vezes, como abordar esse assunto. Não quer causar um mal-estar, mas também fica curiosa. É uma coisa estranha, né? E essa segunda gestação, né? Foi ano… passado, retrasado? Foi ano retrasado. Como que você descobriu essa gestação, essa gravidez? Foi planejada também? Bom, foi assim, eu tava há algum tempo, acho que sem o anticoncepcional. Eu queria parar o anticoncepcional. Eu já tinha feito uma ida e vinda, mas tinha muito efeito colateral de parar e tudo mais. E aí, em algum momento que eu parei, também foi assim, tipo, parei uma semana. Naquela semana eu engravidei. Fértil a pessoa, rápida. Isso foi no meio do ano retrasado. Então… a gente tá em 2021 foi o ano em que eu passei metade do ano grávida. E foi assim, foi meio inesperado. Até 22 semanas, é de 5 meses? Ai, não sei, eu nem cheguei a fazer esse cálculo, mas acho isso. que é por aí. Mas meu marido tomou um susto, achou que eu tinha… Ele tem um vídeo que ele brinca, que ele acha que eu dei um golpe, né? Que eu engravidei, eu queria engravidar, mas foi super bem-vinda. Foi tipo uma graça imaginar, né, essa família com mais um bebê. Sim. E como que foi? O que aconteceu dali em diante? Bom, aí eu tive uma gravidez… vamos dizer, vou usar a palavra normal, né? Tranquila, não tinha nenhuma… Todos os exames ok, tudo certinho e tudo mais. E quando chegou em novembro, a única coisa que eu tinha, e que eu relatei na minha última consulta com a médica que estava me acompanhando, e assim também, como eu já eu já tinha tido a gravidez, falar, agora eu já sei os macetes, os truques e tal. Eu gosto dessa ginecologista aqui, ela tá perto de casa e tal. E eu sei que futuramente eu vou acabar trocando, vou procurar um médico do parto, né? Que tem muito disso, né? Então, tava com essa ginecologista. E eu relatava pra ela que eu tinha um peso na pelve. A minha pelve, eu sinto uma dor, um peso, eu não consigo chutar, sabe? O meu pé não sobe, assim, dói. E ela foi no mais costumeiro, me pediu um exame de urina. Eu falei, mas não é isso, é uma dor física mesmo, né? No osso, ali na pelve. Mais nada. Eu lembro de ter falado isso pra ela na consulta várias vezes, mas enfim. Um mês depois dessa consulta, ali, tipo, 4 dias antes de fazer, 2 dias antes de fazer meu ultrassom do segundo semestre, que é a ultrassom que provavelmente teria detectado algum problema. Tava em casa, acordei, fui ajudar o Fefe no banheiro, ele precisava de ajuda pra se limpar. E aí minha bolsa estourou, com 21 semanas no momento, 21 semanas. Quando a minha bolsa estourou, eu já sabia que, cara, tá muito cedo. Não, assim, não é viável. Um bebê de 21 semanas não tem chances de sobreviver. Então, eu já caí no chão. Bem novela, me joguei no chão e comecei a chorar. Porque falei, pronto, já era. O Fernando, coitado, assustou. Meu marido veio sem entender nada. E fomos pro hospital. E aí, lá, eu lembro até que a médica do pronto-socorro falou assim, ai, mãezinha, seu bebezinho tá querendo nascer. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu sei que é isso. Eu já sabia pra mim que ali não tinha muito o que fazer. Mas ia ficar pior depois. Na prática, a gente descobre coisas piores. Mas, enfim, fui internada naquele momento. Eu tava não só com a bolsa rota, né? O que acontece? A bolsa rompeu. Todo o líquido saiu. Então, tem um nome, isso que eu não vou lembrar agora. Mas é assim, significa bolsa sem o líquido, né? Com pouco líquido. Como eu tive um prolapso de cordão. O cordão da bebê começou a sair. Era uma bebê, uma menina, esqueci de falar esse detalhe, né? A gente tava super animada, porque eu sou muito do mundo feminino, da Barbie e tal. Hello Kitty. Tive um menino na primeira que eu, assim, me assustei. Falei, gente, como assim? Como é que eu vou fazer? O que eu faço com isso? E quando eu descobri que era uma menina, assim, o auge, né? Tava super feliz.
Então, eu tive esse prolapso de cordão também. Então, fui para internação. E aí, o que acontece é o seguinte. Quando você tem o prolapso de cordão, é da cartilha de médico do Brasil aqui, que eles não fazem nada para manter o bebê na barriga. É horrível isso, mas é meio isso. Parte do protocolo brasileiro é assim. Então, poderiam dar, sei lá, ultragestão, coisas mais pesadas até que se tem no hospital, que pudessem fazer com que a bebê evoluísse mais o pulmão mais rápido, ou ficasse mais dentro da barriga, mas eles não fazem nada disso se você tem um prolapso de cordão, porque aí a prioridade é salvar a mãe. Que a mãe não tenha uma infecção, que a mãe não tenha problemas. Então, tudo que eu tomava, muitos antibióticos, eram focados em eu não ter uma infecção. Uhum. E aí, assim, começa o pesadelo, porque eu fui internada, não era uma sala de internação, eu estava ali naquela mesma sala onde se tem os bebês, né? Onde tem a sala de parto e tem algumas salinhas onde as mães se preparam para ter os bebês. Antes, né? Uhum. São uma sala de preparação. Que é uma sala que não tem janela, assim, uma salinha minúscula. Então, eu estava ali, o Dani foi levar o Fefe para casa, para os meus pais. Depois o Dani voltou e ficou comigo esses dias. E eu vivi 10 dias ali. Cada médico que entra, né, são os médicos de plantão que vai plantão. trocando. Cada um tem uma visão, tem uma ideia. Então, tem um médico que, assim, parecia que tá só esperando o bebê morrer para você tirar daí. Porque o que aconteceu? A bebê, esses 10 dias, ela estava viva. O meu problema gestacional não foi ligado a uma trombofilia, que são coisas mais comuns de acontecerem num aborto ou numa perda gestacional. Trombofilia, uma questão genética, alguma incompatibilidade, não era nada disso. Eu realmente tive a bolsa rota e a bebê estava ali comigo, mesmo com pouco líquido amniótico e tudo mais. E aí foram esses dias, assim, que eu ficava esperando. Tinha médicos que tinham mais tato, né? Te davam mais esperança. Então, tinha uma médica muito querida que falou assim, como assim que esse bebê não tem nome? Vamos dar um nome, tem que dar um nome pra ela. Aí eu falei, é Marina. Já tava aqui e foi. E aí foram esses 10 dias, até que, infelizmente, eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, enquanto eu tava no hospital, eu pesquisava casos de bebê. Algum bebê que tenha sobrevivido com 22 semanas. Era pouquíssimo, tinha pouquíssimo. Mães, quanto tempo elas ficaram no hospital para poder seguir a gestação? Aí tinha mães ali que ficam meses em posição deitada no hospital, porque eu ficava assim, ó, deitada. Sem mexer, sem levantar, sem... Não podia levantar, fazia xixi, as necessidades todas deitada, tomava banho com a enfermeira me limpando, era deitada, esperando que a bebê ficasse o tempo suficiente para ela... evoluir, né? Eu acho que o tempo, assim, que costuma ser uma faixa marcante na gestação é 28 semanas. É a parte que, assim, a partir daqui, o bebê que nascer vai ser prematuro, mas ele tem uma chance de sobreviver. Não sei se é sobreviver como fala, mas é uma chance de viver. Então, eu fiquei, quantas semanas tem que ficar aqui? O que dá pra fazer, né? Como que é isso, né? Aí vinha um médico e contava uma história horrível. Não, a mãe que foi pra UTI porque ela não quis, não sei o que. Ela fala, nossa, cada hora era uma coisa. E é isso. E aí, bom, passado esse pesadelo, eu entrei em trabalho de parto numa das noites. Uma dor horrível, porque, além de tudo, não tinha líquido, né? Então, assim, eram as pressões, os movimentos aqui pra você parir, mas sem a ajuda da água, que dá uma aliviada, né? E aí, as enfermeiras que estavam as médicas que estavam nesse plantão, falaram, não, vamos tentar fazer esse parto. E eu fui para uma sala de parto, e elas forçaram, tentaram, isso tudo, eu tomei novamente analgesia, mas também seria, né, um parto normal ali. E elas manipularam e não conseguiram fazer o parto. E eu acho que nessa manipulação toda que teve, foi ali que a bebê não resistiu. E então, sim, a minha bebê faleceu ali dentro da barriga. Então, aí morreu o bebê. As ideias que passam na cabeça são horríveis. Tipo assim, o bracinho já tá, não sei, já tá tendo um prolapso do braço. Você fica tentando imaginar um braço de um bebê encaixado num canal. É tudo assustador, apavorante. E aí, no dia seguinte, a gente fez novamente um ultrassom e viu que a bebê realmente não tinha mais batimento. Então, fomos novamente para a sala de parto. 2 vezes. 2 partos eu tive para não ter bebê. E aí, mais uma vez, o processo é todo igual a um parto mesmo. Fui anestesiada, você faz a força, você empurra, porque apesar de ser um bebê... Aí ela estava com 22 semanas. Que é um marco muito importante que eu estava...
aliviada, de certa forma, porque a partir dali o bebê deixa de ser considerado um aborto, né? Que é uma palavra pesada, né? E ele passa a ser um bebê natimorto. Então, assim, até caixão você tem que comprar. E aí fui para esse parto e tive a bebê, mas ela já nasceu dormindo, não havia mais... no parto anterior, que foi o das médicas à noite, que ela estava viva, cara, eu e meu marido, a gente virou outra pessoa, assim. Parecia noite de Natal. Nossa, a gente via sinais. Bobeiras, assim. Tipo, a médica tava com o Crocs que tinha um negócio do Minion. A gente falou, é a Minnie, porque meu filho falou que o nome dela era Minnie, por causa dos Minions, que ele era menorzinho, né? Aí a hora no relógio era, sei lá, 00:10, um horário bonito, assim. A gente falou, agora vai ser, ela vai nascer, vai nascer. Então a gente ficou enlouquecidos. Se apegando a todas as possíveis esperanças ali, né? Exatamente. Bom, e aí no dia seguinte já não havia mais isso, né? Então foi um parto mais difícil ainda, né? Depois ainda tem curetagem, tem curagem, tem outras agressões, né? Que são parte do processo. E aí a gente pôde, eu queria muito isso, eu queria pegar a bebê, né? Assim, pra mim é tudo tão subjetivo, né? O que estava acontecendo ali. E a gente teve essa chance de eu e o Dani, os médicos saíram, uma enfermeira muito fofa fez um chapéuzinho, fez uma roupinha com bandagem para ela e entregou pra gente. E é isso. Então passou por toda essa experiência do parto já sabendo que já ia nascer sem vida, né? E que difícil, né? Que eu acho que assim, essa questão que você falou da noite anterior, que você se apegou a cada coisinha, porque eu acho que assim, a gente como mãe, por mais que assim, os médicos podem falar, não tem como, não vai ter como, a gente se apega a qualquer esperança, porque a gente fala, a gente não pode desistir. Nunca se sabe, existem milagres, existem... Então a gente se apega a qualquer tipo de oportunidade, de esperança. Eu acho até que para nos trazer uma tranquilidade do tipo, você fez tudo o que você podia fazer. Você acreditou até onde dava, né? Isso. Tipo, até onde não tinha realmente mais o que fazer. E se tem um milagre, assim, você pensa, agora é a hora. Cadê meus anjos, meus antepassados, meu Deus, tudo. Se você for ateu, você deixa de ser ali naquele momento. Porque é a única coisa que você tem, né? E eu e o Dani, a gente pegou a bebê, é uma loucura, porque a gente não sabe nem como é um bebê de 22 semanas. Ela era uma bebê de 32 centímetros, grande, né, comprida, a gente olha os dedinhos, assim, as unhas, ela ia ter as unhas igual a minha do Fefe, é muito, é triste, mas é bonito. Então vocês puderam se despedir dela. E aí, como ela nasceu de 22 semanas que você falou, teve que fazer todo esse processo depois. Aí, como a gente não sabe de nada, né? É uma loucura, porque pra mim, tava uma gravidez, assim, eu tava pensando, aquela coisa natural, cara, o bebê sabe nascer, a mãe sabe parir. E aí acontece uma loucura dessa, meio do caminho, você fala, opa, cadê a cartilha? Por que ninguém me falou? Por que eu nunca ouvi ninguém contar uma história dessa pra mim, né? Então, a gente teve ali, eu fiquei internada, aliás, eu voltei pro quarto, né? Aí eu fui pra um quarto de verdade, depois de parir. Enquanto isso, o Dani sozinho, cuidando de funeral de bebê, é isso. Quais são as flores? Qual é o caixão? O que vai fazer? Nananã. E aí eu dei umas escapadas pra ir ver, né? Pra ver a minha filha. Aí não acabou, Fabi. Tem mais. Bom, aí recebi alta, fui pra casa. Isso foi tudo aconteceu ali em dezembro. Então eu voltei pra casa, foi antes ou foi depois do Natal? Eu acho que foi antes do Natal, sei lá, eu voltei pra casa um dia antes do Natal. Falei, ok, pelo menos, né? Tô aqui em casa. Aí deu acho que 3 dias, eu comecei a ter umas febres. Eu tava com uma infecção, de alguma coisa que ficou interna. Alguma coisa que ficou, algum restinho ali na hora da curetagem que ficou, né? E aí eu fui reinternada. Passei o Natal e o Ano Novo no hospital, sozinha, sem bebê, tudo errado. Sem o Fê, sem o marido, sem o Fê, vendo o Fê abrir presente de Natal, que eu consegui embrulhar o presente, né? Eu voltei pra casa, embrulhei o presente e eu fui de volta ao hospital. Então foi puxado também. Daí eu fiquei mais alguns dias no hospital pra tratar isso, né? Você pensa, cara, nada tava tão ruim que não pudesse piorar. É muito difícil. Nossa, e ainda assim, numa época do ano que já é mais difícil, né? Porque Natal é aquela coisa, família, encontro, já tem todo um significado a mais ali, né? Você vai ter um abraço ali da família, né? Você vai ter um carinho, um conforto. Não rolou. Aí eu liberei o Dani pra ele ficar com o Fefe, né? Porque todo esse tempo que eu tava internada,
Foram 10 dias no começo, mais um pouquinho, né? Que eu fiquei um pouco mais. Vamos, foi mais de metade de um mês. O Fefe ficou na casa dos meus pais. Ele estava com 5 anos. 4, 5 anos? 5 anos. Ele nunca tinha passado tanto tempo longe da mãe, longe do pai. O pai ficou comigo, né? O Dani ficou comigo, o marido. E pra ele também era tudo muito assustador e muito estranho, né? Então eu falava com ele por ligação, mas assim, ele não tava muito entendendo o que estava acontecendo. A última coisa que ele viu foi a mãe dele caindo, chorando no chão. E é isso, sabe? Então, Sim. também pra ele foi muito difícil na cabecinha dele, no mundinho dele. Não, e ele já tinha o entendimento da gestação antes. Então, como foi pra contar pra ele, pra lidar com isso com ele depois? Porque você Cara. já tava lidando com isso você, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tentei falar, né, abertamente com ele. A explicação mais infantil que eu encontrei, mais verdadeira, foi essa irmãzinha teve pressa de nascer. Quis nascer antes e o corpinho dela não estava pronto. Eu tentei ser didática, né? Não estava pronto, bem que foi isso e tal. Mas é muito difícil, né, pra você. Ele às vezes toca no assunto e você fica assim, então, mas ela vem um pouco antes da hora, né? Poxa vida. E até pra ele entender, né? Porque a gente já é difícil pra gente entender do que a gente fala, já tá com aquela coisa, o que é o próximo passo, mês que vem eu faço. E aí a gente vai vivendo, tipo, agora eu estaria fazendo tal coisa, agora eu estaria vivendo tal coisa. E a criança também tava com aquela planejamento, expectativa de quando ia conhecer, de quando não sei o quê. Pra gente é difícil lidar, pra cabeça de uma criança ainda que não consegue entender todos os processos, eu acho que é ainda mais difícil, né? E a gente tem que se fortalecer, você tem que se fortalecer pra ele. E eu acho que o principal, é muito assustador uma criança entender que crianças morrem, que bebês morrem, né? Porque até então a gente tem, né? Ele tem as crianças têm essa visão de que você nasceu bebê, criança, adolescente, adulto, papai, mamãe, velhinho, né? Vovô, e um dia morre. Né? É o esperado. É o ciclo da vida ali, E de né? repente, eu senti que dele, assim, ver que que crianças correm risco, não são tão mágicas assim, é pesado, né? Uma coisa grande para se assimilar. Sim. E como que foi... não sei nem o que perguntar nesse sentido, mas assim... Como você conseguiu lidar emocionalmente com tudo isso? Bom, aí, isso em dezembro eu voltei dia 1, sei lá, para casa, comecei o ano. E tem internet, né? Tem esse detalhe também. Tudo que a gente faz na internet, assim, de grande, tipo, casou, trocou de namorado, terminou, nananã. Morreu o gato, as pessoas ficam perguntando aquilo por meses. Elas continuam perguntando, mas cadê o gato que tá faltando? Cadê? Mas se o namorado não era outro, nananã. E aí eu tinha todo esse negócio, falei, agora, como que eu conto? Como que eu falo? Meu último vídeo do canal foi falando, estou grávida, o meu diário da gestação. Eu dei uma bugada, eu fiquei 3 meses, fiquei até março desligada. Falei, não tenho obrigação, não consigo, não dá, sinto muito, cancela tudo que é trabalho e não vou fazer isso. E fiquei ali só, digerindo mesmo as coisas, né? Cara, no começo você chora horrores, você fala assim, não, Deus mirou pra mim e falou, você não merece, você se sente mais do que você é, né? Você acha que nossa, você é uma desgraça que te aconteceu com você só. Então, esses primeiros meses foram meio assim. E aí tem, sabe, ela já tinha uma parte de enxoval, aí você olha uma caixa de um brinquedo, você chora, você vai falar do negócio, você chora, é um negócio horrível, e é horrível o marido lidar também, né? Porque os homens, queira ou não, é diferente. A mãe que tava ali com o bebê, que sentiu, que passou por tudo, né? É mais profundo. E eu deixei esses 3 meses, assim, rolar até eu achar que tava bem. Aí fiz umas 2 viagens que ajudaram muito, porque saí de casa, né, dar uma vivida. Sair da rotina, né, do que tava vivendo antes. Saí da rotina e aí me preparei para contar, né, o que tinha acontecido. Quando eu publiquei, foi no Instagram, eu contei, né, postei uma foto de uma parte de um brinquedinho e uma toalha e contei mais ou menos por cima o que tinha acontecido. Eu nunca tive... Tudo que eu já fiz, eu tenho 23 anos de internet. Você falou que fazia blogs, eu fazia site, sabe? Site antes do blog. Eu nunca vi tanta comoção, tanto comentário, tanta mensagem. Minha cara nunca esteve em tantos sites, em tantos portais. Hoje, você googla meu nome, o que mais vem são essas matérias que fizeram nessa época da perda gestacional, né? Que é um drama, assim, causa uma comoção muito maior do que qualquer outra coisa. E aí, começou um negócio que me trouxe um pouco de volta, talvez, que foi os relatos que eu comecei a receber. Que até então, para mim, as mulheres que não conseguem engravidar, as mulheres que têm perda gestacional a qualquer momento, as mulheres que perdem o bebê depois que nasce,
eram invisíveis. Eu vou falar de um jeito, eu sou muito sincera, eu vou falar de um jeito, sim, que é... Sou rude, mas calma, vamos construir essa história. Eram invisíveis, eram coisas que a gente não vê. Quando eu tava ali fazendo todo aquele estudo do parto do Fernando Renan, eu nunca parei pra ouvir uma história, nunca ninguém me contou uma história de perda, das coisas que podiam acontecer de dar errado. E aí, nesse momento em que eu tava voltando, eu comecei a receber as mensagens, eu comecei a ver muitas histórias, e eu parei de pensar, então peraí, não foi que eu fui castigada por Deus, não. Isso é uma coisa muito comum. Acontece muito, tem muita gente sofrendo com isso, tem histórias, é difícil medir dor, né? A minha história foi terrível, tem histórias que são mais terríveis ainda. E eu acho que isso foi me trazendo um pouco pro planeta de volta, do tipo, ok, a vida, né, teve ali uma tempestade, mas o sol vai nascer amanhã normalmente, ou você toma esse sol, ou você fica dentro de casa passando frio, molhada. E aí meio que isso, eu fui voltando aos pouquinhos, e com essa nova consciência, né, do tipo, cara, olha o que tem aqui acontecendo e que eu não tinha noção. Não, e é justamente isso, porque assim, quando a pessoa tá grávida, você quer passar só a parte boa, né? Então os médicos vão falar das coisas positivas, não sei o quê, a não ser que você tenha algum tipo de complicação, que aí vai entrar em alguns assuntos, mas tem muita coisa que a gente só descobre na hora que acontece, tipo, que as possibilidades. Então, é isso, assim, às vezes os médicos, obviamente, não falam muito dessas possibilidades, tipo, vai ficar falando só de coisa ruim, né? Isso. E as pessoas também, eu falo, depois que eu também contei, eu falei, tanta gente que eu conheço que eu nunca imaginei E não te contou. que já tinha passado por isso. É. Porque a pessoa não conta, você só sabe das histórias que deram certo, mas a maioria das histórias que não deram certo você não sabe. E aí você fica com essa, tipo, só acontece comigo, é só assim, eu sou assim, sei lá, tem alguma coisa. E aí Muita culpa, né, do tipo... perdi porque devo ter feito isso. O que eu fiz de errado, o que tem comigo, ou tipo, fui castigada. Mas assim, ao mesmo tempo que vem muitos relatos, eu acho que traz dois sentimentos. Não sei se com você foi assim. No sentido de alívio, não é só comigo, e tá tudo bem, não sei o quê. E também um tipo, culpa, do tipo, tem pessoas que passam por coisas muito piores, então eu preciso reagir, porque imagina, a minha dor é insignificante perto de outras pessoas. Só que cada um vive a sua dor, né? Exato. Então, mas vem esse sentimento. E muita gente, às vezes, vem te falar... mas isso não foi nada. Porque poderia ter sido pior. A gente tem uma questão cultural em dois pontos, né? Um sobre a questão de perda, de morte, tudo que é muito um assunto que não pode falar a respeito. E outra coisa também que a gente não pode falar porque assim acontece. Então, assim, vai que ele morre, bate na madeira, não. Então, a gente fica com tudo isso guardado. A gente não pode falar nos assuntos, mas pode dar errado. É o que eu falei. A gente acha, não é natural, o bebê é fácil. Não é pra todo mundo, não é sempre. Às vezes, uma pessoa que foi fácil não vai ser fácil o segundo. E são tabus. Viram tabus e não se fala nisso, porque E pronto, aí... Então, aí não se fala porque, vai que acontece, não sei o quê. E aí, quando acontece, a gente não sabe como lidar. Porque a gente nunca ouviu, nunca conversou. E parece que não pode conversar. Isso. E também tem a questão de como a pessoa vem te consolar. Porque tem gente que realmente é uma situação que você não sabe muito o que dizer. E eu escutei isso de muito, eu acho que talvez por eu estar mais no início, talvez pra pessoa é mais fácil de desconectar, mas no sentido de já se engravida de novo. Mas um não substitui o outro, nada substitui. Como a pessoa, eu sei que a pessoa não fala isso na má intenção, nunca é na má intenção. É na intenção de te colocar pra cima, de que você vai superar. Só que pra gente bate de outro jeito, né? Do tipo, mas o que eu vivi não é insignificante. Cara, é como se, assim, eu botei eu tava míope e botei uns óculos de grau ali. Porque agora eu vejo, assim, muitos perfis de seguidoras minhas que tem sempre, sabe, o desenho da criancinha, do anjinho, da criancinha, do arco-íris, são emojizinhos que não tinham significado algum pra mim. Agora eu penso, não, cara, esse anjinho é o bebê que é o filho dela no céu. Que pra mim, até então, que não passei por isso e nunca tive esse diálogo com amigas... Era uma coisa meio, sei lá, não existia, tava em outro mundo, outro planeta. E agora eu vejo isso e eu falo, olha lá, identifiquei, a amiga, minha irmã. Até falando desse negócio de anjinho, uma coisa que também eu nunca tinha parado pra pensar, nunca tinha nada nesse aspecto. E aí, logo depois que eu perdi e tudo, um tempo depois eu fui na casa da Tassi, a gente gravou um vídeo respondendo diversos tipos de perguntas sem tabu, assim, né? E aí, de assuntos aleatórios. E aí, um dos assuntos era de gravidez, e ela me falou, Fabi, eu vou te fazer uma pergunta... meio tabu, e era uma coisa que eu nem tinha nunca parado pra pensar no assunto. Ela falou, hoje, o que você diria que você tem um filho, tipo uma filha, ou que você tem dois, tipo um anjinho e uma... Eu falei,
Na hora eu buguei, assim. Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Porque assim, você nunca se imagina passando por isso, né? Eu falei, eu sei lá. Tipo, eu tenho... eu tenho uma. Era pra eu ter tido 2. Uhum. Sei lá. Eu acho que cada um lida de uma forma. A pessoa Isso. fala ou não fala, enfim. Né? Mas é uma coisa que é isso. A gente nunca parou pra pensar antes de ter passado por isso. A não ser que você tenha alguém muito próximo que vivenciou isso, que talvez vai te trazer essa perspectiva diferente. E assim, aí entra a religião, entra a crença pessoal e tudo mais. Então, acho que o que a mãe sentiu é o que é. Meu conselho seria para você que, né, tá lidando com não é você que passou por isso, mas tá lidando com pessoas que passaram por isso, uma amiga, uma irmã, nananã, é sentir a vibe dela, entendeu? Para ela é a filhinha dela, é o filhinho dela, então é. Então é. Para ela não, foi um aborto, meu feto. Então é. É isso, respeitar o que a pessoa sente, o sentimento, a abertura que ela dá. Eu já dei abertura pra Fabi me convidar pra isso, porque eu acho que eu não tinha falado a respeito ainda. Eu achava que esse momento ia chegar, falei, é agora, vai ser esse momento. E é um assunto que, assim, a pessoa tem que estar realmente disposta a falar, porque mexe em muita coisa, né? Que você viveu e que ainda vai viver e vai ter essa recordação sempre, né? Isso. E até falando nessa questão de como a pessoa vem falar, vem... Até nessa... Eu acho até essa questão de, tipo, ser invisível. Não é nem só que as pessoas não falam. Mas também, quando acontece, meio que, assim, tem que superar logo. Então, meio que, às vezes, a gente se cala em alguns momentos de falar, de expor, de conversar com as pessoas. Porque elas também se sentem mal de estar ouvindo e de estar conversando sobre esse assunto. E meio que a gente também fala, não, eu tenho que viver outra coisa, eu tenho que superar. Então, também fica um assunto bem tabu ali. E fica guardadinho. Então, assim, perdi, tá, mas não fala muito e fica guardado. Porque se falar, só fala disso. Isso, você fica com medo até de encher o saco da pessoa, ela chorar de novo. Então, assim, é um tabu de várias formas diferentes, né? Só que eu acho que isso faz com que já é solitário passar por isso. E aí, não ter com quem conversar, ou não ter essa troca com outras pessoas, ou não poder se sentir segura pra compartilhar sem ser aquela coisa, de novo, faz com que seja muito mais solitário. Porque eu senti, assim, de ser solitário no sentido de... Cara, meu marido não tá vivendo o que eu tô vivendo. Ai, Fabi, eu queria te abraçar agora, porque é isso, é solitário, é isso. É muito solitário. É você só. Tipo assim, lógico que ele perdeu um filho também. A família inteira perdeu, também, mas ninguém tá vivendo o que você tá vivendo. E eu acho que aquela coisa de... Ali eu percebi que a mãe já é mãe a partir do positivo... E o pai só vira realmente pai depois que nasce. Pra mim foi muito, tipo assim, é real. E eu, assim, no meu caso, eu descobri logo que descobriu a gestação de que talvez não iria pra frente. Mas havia esperança. Quantas semanas você viveu? Eu passei um mês. Um mês. Um mês fazendo beta de dia sim, dia não. Então, o médico deixou muito claro, e ele foi, assim, muito... cuidadoso, ele em nenhum momento, tipo, matou as minhas esperanças, mas não alimentou. Então, ele deixou muito claro que as chances eram muito pequenas. Mas ele falou, eu não posso te falar com certeza de que não tem como dar certo. Porque existem casos de que... Então, assim, eu não posso te garantir nada. Mas a gente vai acompanhar. Muito provavelmente não tem como evoluir, tal. Só que eu me apeguei ao quê? Existe uma chance. Então, enquanto houver uma chance, eu vou acreditar. Já o meu marido não foi assim. Ele falou, bom, vou esperar pelo pior, porque se o melhor vier, eu vou me surpreender e não me decepcionar. Isso. Isso que eu falei, gente, eu tô vivendo isso. Eu tô tendo enjoo, eu não tenho como fingir vou ficar um mês até eu ter a resposta, fingindo que nada tá acontecendo comigo. Não me apegar, não cuidar, né? Não cuidar, e fingir que nada tá acontecendo. E aí, depois, sabe? Eu falei, não tem como. Então, eu enrosquei aqui no negócio. Eu falei, então, ali eu percebi como... Claro, também, cada pessoa lida com as coisas de uma forma diferente. Cada um tem a sua personalidade. Mas ali eu percebi que, assim, cara, quem tá realmente vivendo isso sou eu. E hormonalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo. Então eu falei, é muito solitário. Porque aí as pessoas vêm do tipo... né, no caso, durante o processo, não só no pós. Deixa acontecer... O que tiver que ser, vai ser. Ah, não. Essa eu odeio assim, ó. Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. Eu pensava assim, um então motivo. Deus tá fazendo... É assim, são os comentários que a pessoa tá de coração aberto. Ela tá sendo fofa com você, mas que se bate na tua cabeça de um jeito... E até que eu falava assim, cara... a única coisa que pra mim, quando alguém vinha falar e fazia sentido
eu tô aqui se quiser conversar. É isso. Tipo assim, não adianta você vir falar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, o que tiver que acontecer vai ser, depois você engravida de novo. Cara, nada disso vai tirar, nada vai te ajudar a passar por aquele momento. Então é só do tipo, tô aqui. E assim, Ponto. como a amiga fala assim, tipo, pode ficar brava mesmo, porque é uma sacanagem, é injusto, é triste, é absurdo, pode ficar brava. Você tem que ficar, quer chorar, chora, é triste mesmo. É isso, a pessoa, ela vai passar pelo que ela tiver que passar. É. E pra mim foi muito isso, assim, durante, né, nesse processo. E no pós também, tipo, ver o quanto eu senti e quanto pros outros foi, tipo assim, virou a pá. O próximo, sabe, assim, tipo, não é assim. Eu ainda, tipo, eu não tive que fazer a curetagem, graças a Deus, mas eu ainda fiquei aqueles 15, 20 dias esperando pra depois fazer o exame pra ver se eu ia ter que fazer a curetagem ou não. Mas porque o médico, ele deu... pensando loucuras, né? Mas como que vai ser isso? Vai sair alguma coisa? O que vai sair? Tipo, é muito pequeno, mas será que eu vou entender que... Nossa, é horrível. É horrível, assim, é muito doido. E aí, ao mesmo tempo que nem, tipo, o meu não chegou nem a... Chegou só a formar o saco gestacional. Não deu pra ver nada além disso. Tá. Então, tipo, nem tinha... Sabe, as pessoas, mas nem tinha bebê ainda. Mas é muito no comecinho. É muito doido. Tipo assim, e aí, lógico, cada fase vai ser de um jeito diferente. A gente vai sentir de formas diferentes. Mas eu acho que só quem passa consegue entender o que é. E claro que, tipo assim, eu não consigo entender o que é o que você passou, que já foi em outro estágio, uma outra situação. Mas a gente tá mais próxima do que o meu marido, por exemplo, que tá todos os dias comigo, que era o pai também, mas não consegue, não chega lá. Não consegue. Sei lá, é muito solitário. Pra mim foi muito solitário nesse sentido de... Ninguém tá vivendo o que eu tô vivendo, o mundo continua girando, a vida de todo mundo continua normal. Porque aí você tem um luto em seguida ainda, né? Que assim, não é o mesmo luto de outras perdas. É muito difícil você parar, o que você criou, parar de respirar antes de você, por exemplo. Vai nesse sentido assim, de mãe mesmo. É uma coisa que as mães não mereciam, cara. As mães são muito boas pra isso. E tem gente também ainda que fala assim, né? Não só pra mim, mas eu já vi, tipo, isso no sentido de... mas nem tinha nascido ainda, você nem conhecia. Pois é, podia ser muito pior, mas podia ser pior. Foi ruim tipo, demais. Sim, podia ser pior, podia morrer e pode, com 3, 4, 5, 6 anos, enfim, a vida inteira existe esse risco. Nunca vai ser fácil, mas também, não é porque é com 1 semana, 2, 3 que vai ser mais fácil, né? Tipo, é uma perda, querendo ou não. No meu caso, eu não tive que internar, não tive que nada. Então, assim, eu simplesmente continuei trabalhando. No dia seguinte, no outro dia, e, tipo, a vida continua. Meio entrevistadora, desculpa, mas assim... Você imagina uma tentativa de gestação em seguida, ou tanto de medo? Não é assustador? Assustador. Que nem até hoje eu falo que eu não quero agora e tal. E as pessoas, é por conta de medo. Claro, o medo ele vai existir agora, daqui 2, daqui 4, daqui 5 anos. Coisa que eu não tinha antes. Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. A gestação da Gigi foi... Também, engravidei no primeiro mês, foi rápido, foi tranquilo, Então, nunca imaginei. Então, claro que agora sempre eu vou imaginar. E eu acho que eu não vou ficar tranquila em nenhum momento. Eu vou passar a gestação toda, tipo... Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Coisa que eu não fiquei antes. Então, tipo, eu tenho certeza que eu vou ter essa ansiedade. Vai ser mais paranoica, né? Difícil. Vou ser mais paranoica. Vou ser... Não pessimista, mas eu não vou ser só otimista. Eu vou pensar em todas as possibilidades. Que eu acho que antes nem passava pela cabeça. Mas até as pessoas falam, é por isso que você não quer mais. Não é por... Lógico que isso afeta, é um dos fatores, mas não é só esse fator de decisão. Enfim, existem outras coisas. Mas aí tem gente, você tem que se tratar na terapia. Gente, eu faço terapia, eu estou me tratando na terapia. Não é uma coisa também fácil de tipo, tá, passou, vira a página, né? Então, é uma coisa que, óbvio, vai ficar marcado pra sempre. Tem gente que talvez, nem mesmo nunca tendo passado, tenha todos esses receios, por ter ouvido histórias, por não sei o quê. Mas, às vezes, você... isso, tipo, você fala, foi tão tranquilo, engravidei fácil, foi... Nunca que passa pela cabeça que isso pode acontecer, né? Tipo, sei lá, é muito doido. E você chegou a investigar depois as possíveis causas? Bom, aí passou esses 3 meses, né? Que eu comecei a voltar a sair da concha, voltar pra internet, compartilhar, ouvir muitas histórias. E comecei a pesquisar. Então, assim... Comecei a entrar em grupo, dar uma lida ali, ler um livro, ficar sabendo. Algumas seguidoras encaminham, olha esse perfil aqui, ele fala sobre perda gestacional, olha isso aqui.
E tudo que eu lia sobre perda gestacional tardia, geralmente estava atrelada ao bebê parar de respirar, de receber ali, por exemplo, uma trombose, ele parou de receber ali a irrigação, o ar, etc. E Que não foi o seu caso. meu caso era muito diferente, assim. Até um dia que eu vi um vídeo de um médico que ele falou uma coisa que era assim, a diferença para isso aqui é o bebê continuar vivendo. Eu falei, então é isso que eu vou investigar. Mas antes disso, eu primeiro fui no primeiro médico, né? Tem os médicos, Sim. os bons e os ruins. Primeiro, assim que eu, depois da internação, depois da alta, eu fui pro primeiro médico ginecologista fazer a consulta, pós, né, tudo. E aí eu ouvi, assim, um papo meio do tipo, foi o acaso. Sabe, você, quando ele falou esse exemplo, depois eu citei esse exemplo e eu marquei ele no meu Instagram para ele ler, para ele ver eu falando, e ele pediu desculpas para mim, do tipo, ele entendeu. Se você sabe dirigir muito bem, então você dirige, você é cuidadosa, nananã. Um dia, alguém vem e bate em você. E foi o acaso. Ele falou um negócio assim, eu falei, então por acaso eu perdi... Tava lá, por acaso ele estourou meu botão. Então fui com essa pra casa. Não tem o que fazer, assim, tenta de novo. Porque assim, no início, que nem, né, no primeiro trimestre da gestação, a gente sabe que é muito comum Isso. e pode não ter nenhuma razão específica. Mas ali já não era uma coisa de iniciozinho. Tanto que a gente espera esses 3 meses pra contar, assim, por... Justamente por isso, uma questão, né, de que esses 3 primeiros meses são muito decisivos pra se a gestação evolui ou não. Ok, fui no segundo médico, procurei lá um médico bem avaliado, fui lá. Fiz alguns exames e tal. E aí ele falou pra mim, vamos começar aqui a tomar uma heparina, que eu acho que heparina é um remédio de trombofilia. Mas assim, não era trombofilia. Eu sabia que meu bebê estava vivo, que ele não teve o cordão umbilical não parou de dar pra ele alguma coisa, o ar, não sei. Aí ele deu assim, tipo, escreveu uma receita que ele tá acostumado a escrever pra todas e vai nessa, vai, vida que tenta de segue. novo. Aí eu falei, cara, não é isso. E aí vi esse vídeo desse médico, que é o Dr. Ricardo Barini, ele é de Campinas, e a especialidade dele é cuidar, né, de incompetência e estímulo cervical, ou hoje em dia algumas pessoas acham que incompetência é um termo muito forte para uma mãe, né? Insuficiência e estímulo cervical. E ele fez esse vídeo e tudo que ele falava no vídeo, eu falava, é isso aí, não. Que era justamente a questão de que a principal diferença é que o bebê continua vivo, né? Antes da... E aí você tem essa abertura do colo e você tem a perda, né? Ou ele nasce muito antes da hora. E marquei a consulta, comecei a investigar. Então eu fiquei ali de março até, sei lá, o meio do ano, fazendo exames que você nem sabe que existem. Esterossalpingografia, um negócio assim que os relatos eram assim, minha alma saiu do corpo e voltou. De tão doído que é. Eu fiz tudo quanto é exame, gastei dinheiro com todos os exames possíveis e imagináveis. Aí fui pro Dr. Barini, que é ótimo. Ele falou, mas ainda não dá aqui que você teve isso, né? Não é muito exato, né? Aqui bate meio na trave, meio que não é, mas não fiquei feliz. Encontrei outra médica que também é ótima, chama Renata Lopes. Ela tem um perfil muito focado em problemas que podem acontecer na gestação. E fui também fazer as consultas com ela, E ela pegou o meu relatório de quando eu fui... quando eu fui para o hospital a primeira vez com a bolsa rota. E ali no relatório, ela foi meio que, tipo, parecia assim, da turma do Scooby-Doo. Ela foi juntando as pistas, tal, foi fazendo uma coisa regressiva. Ela chegou e falou assim, olha, isso que está escrito aqui, para mim, significa que você teve, sim, esse problema da insuficiência estímulo cervical. Então, ela explica que ali, o meu cérvix, né, começou a abrir. E quando ele começou a abrir, provavelmente alguma bactéria da minha própria flora intestinal pode ter irritado por dentro a membrana da bolsa. E a bolsa, né, onde fica o líquido amniótico, rompeu. E eu tive todo esse processo de antes da hora, né? E ela explica, ela classifica isso como a insuficiência estímulo cervical. Uhum. Então seria isso, que é uma coisa... é mais rara, é mais difícil de acontecer, mas existe, menos falado, né? Pior ainda, porque quando é mais raro é menos falado. E aí foi a primeira vez que eu falei, agora acho que eu tô mais tranquila, porque até então eu tava... Não pode ser, não tem que ter alguma coisa, eu quero uma explicação, né? E foi quando eu fiquei um pouco mais tranquila, eu aceitei esse diagnóstico, para mim fez sentido mesmo, e foi isso.
Só que aí, você entra no seguinte, geralmente quem tem a insuficiência cervical são mulheres que meio que nascem com isso, com essa abertura mais... Uma fragilidade ali que abre, né, aqui o colo do útero. E eu tinha tido uma primeira gestação que me eliminava de ter esse Nascido problema. com isso. Porque eu tinha uma gestação ótima com o Fernando, eu tive parto normal, foi tudo tranquilo. Então, por exemplo, o Dr. Barini falaria isso, né? Não é estranho você estar nessa caixinha por isso. Só que aí a Renata trouxe para mim o seguinte: você pode ter tido uma insuficiência cervical adquirida. Aí ela falou assim: você não imagina como é um parto normal. É uma coisa muito violenta, muito louca, né? Internamente para o corpo da mulher. Então, ali naquele momento, pode ser que eu tenha tido alguma questão que me deu essa flacidez, mas me deixou com a insuficiência cervical. Fragilizou ali. Então, por isso, quando eu falei pra você, segura, que eu falei assim, eu queria muito ser o parto normal, que é o parto perfeito. Nanana. Então, olha o que pode ter acontecido no meu parto normal tão planejado, né? E até que você falou que durante essa segunda gestação, você se queixava de um peso. Tem tudo a ver. Pra mim era isso. Já tava ali abrindo, eu tava tendo uma abertura maior do que o normal. E se a minha médica tivesse me botado para fazer um ultrassom transvaginal, ou se 2 dias depois que eu fui internada, o curso normal seria ter feito a ultrassom do segundo trimestre, a médica que eu fazia ultrassom é muito boa. Ela teria feito e teria visto a abertura do meu colo de útero. E aí você tem algumas coisas quando você tem essa... como é que chama? Não é... sintoma. Como você tem essa condição é a palavra. Quando você tem essa condição, seja adquirida como a minha ou não, você tem algumas coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, você pode fazer uma cerclagem, que é uma espécie de uma costura. Ali, imagina um balãozinho aqui, ó, no seu útero. Eles fazem uma costurinha ali embaixo, que só remove na hora que o bebê tá pronto para nascer mesmo. Pra deixar, tipo, mais seguro ali. Mais seguro. Então, são coisas assim que você pensa, nossa, por 2 dias eu não fiz Podia isso. prevenir, né? Putz, se a minha médica tivesse... Você fica pensando, são tantos cis, que se você ficar pensando, não existe. Você vai ficar louca. Não tem como voltar atrás, não tem como... Você não tinha esse conhecimento que você tem hoje por conta de tudo isso? Não existe. A gente fica traçando, né, ramificando a vida, né, como se tivesse impossibilidades. Se eu tivesse feito aqui, talvez tivesse dado certo. Não existe. Então, você tem que desapegar e tentar seguir com a informação que você tem e passar para quem você pode, né? Mas é isso. Esse foi o diagnóstico que eu cheguei, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca vi ninguém passar por isso. E a partir do momento que eu conto isso, aparecem as pessoas, né? Nossa, eu tive isso, eu fiquei de cama, mas minha gestação deu certo, meu filho nasceu. Eu fiz a cerclagem, botei um pessário, tem outras coisas que você pode fazer. E aí você vai ouvir uns relatos falando, cara, então... Olha, não impossibilita, mas tem que ter um cuidado a mais ali, né? Eu ainda nem falei no podcast, acho que eu já falei isso no meu canal, mas assim, não muito a fundo, que eu também fui investigar. O meu caso foi o seguinte, eu tive a perda e tal, e assim, como muito no início, pode ser realmente que ou o bebê tava geneticamente, tinha alguma alteração, e realmente a gestação não ia pra frente, enfim, tem N fatores que podem ser, tipo assim, não tem uma causa específica, ok. Mas ainda assim, vale a pena investigar, porque pode ser que seja alguma coisa. E o que aconteceu? Quando eu voltei, a minha intenção era engravidar no começo desse ano, mas eu ia, tipo assim, voltei de viagem no final de janeiro, ia marcar médico pra fazer, tipo, todo o check-up antes de engravidar. Então, todos os exames de rotina, pra tá tudo certinho, já tava tomando as vitaminas, mas ia, né, fazer todo o rolê pra engravidar. Só que eu engravidei antes. Então, assim, tem alguns exames que você já nem faz mais, porque, tipo, já tá grávida e tal. E aí... Beleza, aconteceu tudo, perdeu, tal. E aí o meu médico falou, vamos dar um tempo pra você, pra passar tudo isso. Depois eu quero fazer todo o check-up que a gente ia fazer, que a gente não fez, a gente vai fazer tudo, de sangue, de tudo. Não engravida de novo, não, que a gente vai... Ele falou 3 meses, até mesmo que eu não tive que fazer a curetagem, teoricamente, quando não faz a curetagem, tipo 1 mês e meio, um ciclo, você já teoricamente poderia voltar a engravidar, quando não faz a curetagem. Mas ele falou assim, só que ainda assim, Fabi, pensa que o quanto isso hormonalmente mexeu com o seu corpo. Então, uns 3 meses pra, tipo, o seu corpo voltar, o seu útero estar 100% limpo, pra não, tipo, às vezes, seu útero não tá 100% limpo, não vai, né, a gravidez pode não evoluir de novo, tal, e a gente ter o tempo de fazer tudo isso. Beleza. Aí fiz todos os exames, tudo tranquilo, normal. Então, todos os exames de rotina de ginecologista mesmo, e de exames de sangue e tudo, mas com algumas questões ali já pra investigar se existia uma possível causa ou não.
E eu nem vi. Sabe quando eu peguei os exames, durante os exames de ultrassom, de tudo, ninguém falou nada. Ok, papapá, fui no médico. Aí ele, você leu os resultados? Aí eu, não. Ele, então, aqui no ultrassom transvaginal, deu que você tem uma estimocele. O que é estimocele? É por conta da cesárea, então é uma coisa que acontece devido à cesárea. Então, você só vai... Então, eu da minha primeira gestação, não teve nada disso, engravidei fácil, tal. Mas a cesárea, ela corta o útero, que é um músculo. Então, depois você costura aquele músculo. Ele nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Então, ele fica enfraquecido, aquela região do corte. E aí, em muitos casos das pessoas, a gente nunca ouviu falar disso também, mas é muito comum este estimocele, que é o quê? Então, essa parede, ela tá enfraquecida. Aí eu vou estar explicando de uma forma que eu posso estar explicando de uma forma leiga, tá, gente? Então, pesquise a fundo a questão em si, mas eu vou explicar da forma que me fez sentido e que eu compreendi. Então, assim, a parede, ela ficou enfraquecida. Então, aqui, ele é um tecido mais delicado. E aí, meio que formou uma bolsa pra fora, mas que tem conexão com o útero. Então, um bolsão. Então, muita gente que tem estimocele descobre por tá com sangramento fora da época, porque o sangramento da menstruação fica acumulado ali, do nada, no meio do ciclo, tem escape. Cólica excessiva, tal. E eu não tinha nenhum desses sintomas. Então, tipo, em nenhum momento, desde a gestação da Gigi, eu tive nenhum desses sintomas. Então, ok. Então, mas aí tem essa bolsa, que pode ser muito pequenininha, no caso a minha pequenininha, como pode ser grande. E aí, isso faz com que o útero não esteja 100%. Então, ele não está propício a o embrião implementar. Então, quando você pesquisa estimocele, tá lá, causa abortos de repetição, infertilidade, nananana. Então, assim, enquanto eu tiver isso, não tem como, assim, a não ser que, no meu caso, a gente tá investigando ainda, então a gente ainda não concluiu 100%, eu tô fazendo outros exames para ver se a gente vai fazer algum tipo de procedimento ou não. Então, assim, se for muito pequena, pode ser que não interfira na gestação. Então, pode ser que realmente não foi isso, foi, enfim, aconteceu porque era muito no início, tal. Ou pode ser que tenha sido isso. Então, a gente está investigando tudo. Só que é muito comum. Muita gente não descobre. Até o meu médico falou, Fabi, é muito difícil de, às vezes, pegar isso no ultrassom. Então, assim, talvez pegou no caso do tipo, teve um aborto e pesquisou um pouco a fundo do que um de rotina normal. E aí, o que acontece? Para a pessoa poder engravidar, se tá num nível a mais ali da estimocele e tudo, ela tem que fazer um procedimento que é como se fosse uma laparoscopia. Tá. E aí existem diversos tipos de procedimento. Pode ser laparoscopia, pode ser não sei o quê, enfim, não sei. Mais invasivo, menos invasivo. Que é no sentido de, tipo, diminuir essa... Deve raspar a bolha mesmo. a bolha pra o útero voltar ali a ser o que ele era, teoricamente, antes, né? Até meu médico falou assim, isso me preocupa. Ele falou, se a gente não fizer o procedimento, ok, que nem eu falar, gostaria de ter um parto normal, tal. Ok, ele falou, se a gente fizer o procedimento, já me preocupa um pouco. Não que é impossível, mas porque eu já tenho, lógico, a cesárea já deixa o útero fragilizado. A gente sabe hoje em dia que mesmo após uma cesárea, a pessoa pode ter um parto normal. Existe um alertazinho ali de que ter a bolsa rota durante o processo de parto. Mas, nesse caso, além de ter essa fragilidade, teve que raspar, ou seja, deixar mais fina ainda essa camada. Então, ele falou assim, o que eu faria no meu caso, né? A gente ainda tá investigando para ver se vai ter que fazer ou não. Ele falou, Fabi, se for muito pequeno e não tiver comprometendo nenhum outro órgão, enfim, tem umas questões lá, não tá encostado em nenhuma outra coisa, eu não mexeria. Por quê? Porque aí não te impossibilita de outras coisas no futuro. Ele falou, só que eu não tenho como te garantir que você não vai passar por outra perda por conta disso. Novo, Só que eu também não tenho como te garantir que você vai fazer o procedimento e não vai passar por outra perda por causa disso. Porque assim, pode não ser por isso. Você pode perder por qualquer outro motivo. É fácil ser mulher, viu? É leve. Exato. Então, Nossa. assim, e até assim, o procedimento em si pode causar uma infertilidade e não fazer o procedimento também, no sentido de ter esse aborto de repetição. Né? Então você fica assim, Para o ímpar. tá, então eu tenho que jogar pro universo e viver com as possíveis consequências disso. A gente ainda tá estudando todas as possibilidades, ainda não fechou 100%. Mas assim, se realmente for muito pequeno, isso, eu vou tentar realmente não fazer nada. A tendência é não fazer, né? É não fazer, porque não é um procedimento invasivo? Tá, não é. Tipo, é um mini procedimento, eu não tem que abrir e tal, é por laparoscopia, mas é um procedimento, né?
Então, no meu caso, eu acredito que se a gente vá por esse caminho, porque é isso, independente do caminho que eu vou, existe a chance. Lógico que se eu não fizer nada e acontecer de novo, aí muito provavelmente eu vou ter que fazer, entendeu? Só que é isso, você fala, eu vou ter que jogar na loteria, né? Por mais que sempre Sabendo, jogar... pelo menos, o importante é isso. Você consegue acompanhar também, né? Então, Uhum. no caso de engravidar, você sabe que ali pode ter um foco de algum problema. Você fica de olho. É que nem no meu caso, tipo, no seu, mesmo sem engravidar, né? É mais pra frente que o problema pode vir. Isso, com o peso do bebê. Com o peso do bebê. O meu já é, tipo assim, nem vai implementar. Tipo, não chega a evoluir naqueles primeiros 3 meses. Entendeu? Aí entra uma questão que a gente não falou, mas que aqui também, né, na cartilha médica, os médicos só investigam um aborto, acho que a partir do 3º ou a partir do 5º? A partir do 3º. Se você teve um aborto, você teve uma perda gestacional, você vai no seu médico e fala, preciso descobrir o que é. Não, mas não é padrão a gente investigar. Tipo, é normal. Vai de novo aí, tenta de novo aí mais umas 2 vezes e você volta aqui se não der certo. Se tiver abortos de absurdo. repetição, que aí vai ver se existe uma causa ou não. É surreal, né? Porque assim, para algumas mães, aquele bebezinho ali de 1 mesinho é um bebezinho, acabou, não é... Duas, você fala isso pra mãe assim, vai tentar de novo aí, vamos ver aí no que vai dar. Mas é assim que funciona. Mas é assim que funciona. E assim, que nem no meu caso. Lógico que independente de você ter alguma coisa ou não ter alguma coisa, né? Tipo, que possa complicar. Qualquer caso pode dar certo, como pode dar errado. Isso. Né? Então, assim, essa possibilidade, ela existe. Mas, no meu caso, eu sei que essa possibilidade é aumentada. Né? Tipo, a chance é muito maior de talvez não dar certo de novo. Porque existe uma questão ali não resolvida. Então, é uma coisa que você fala, mano... Eu pesquisei, eu juro. Tipo, eu conversei com o meu médico, ele me tirou muitas dúvidas. Mas eu queria, tipo assim... informações na internet. Eu pesquisei. Isso. Não existe conteúdo sobre isso. Não existe muita... Até, assim... quero tentar terminar de investigar todo o meu rolê. E eu quero fazer um episódio sobre isso. Porque é uma consequência da cesárea que a gente nunca colocou na balança. Porque é pouco falado. E é muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, às vezes a pessoa... acaba não descobrindo, ou às vezes, tipo assim, teve uma cesárea, não tem outro filho, enfim, nem sabe que tem isso. E às vezes só vai realmente investigar isso se tá tendo alguma queixa no sentido de sangramento, tal. E às vezes... Que você não teve nenhum. Que eu não tive nenhum. Então, mas assim, eu também me pego nessa... Se eu tivesse feito os exames antes de ter engravidado, talvez eu teria... Entendeu? De vez em quando vem, né? E poderia Tem também não ter descoberto, porque talvez o médico, quando estava fazendo ultrassom, não visse. Então, assim, não é nenhuma garantia. Mas sei lá, E existem milhares de causas, endometriose, enfim, milhares de causas possíveis para não engravidar, perda e tudo. E que muitas vezes é tipo, não, tenta de novo, é comum, é normal. Pode ser comum, né? Tipo, no sentido de quantidade de pessoas. Mas normal, não. Sempre tem alguma causa. Pode ser que você não descubra qual é, porque era no bebê. Mas muita gente, tem gente que quando faz a curetagem, às vezes faz nesse início, na perda do início de gestação, faz um exame para ver se tinha alguma alteração no bebê. Né? Tipo, existe essa investigação. Eu acho que não é todo mundo que dá pra fazer, não sei como funciona. O meu foi feito, mas não é nem bebê, acho que é no saco gestacional, você já consegue colher alguma coisa ali que você faz esse tipo de exame pra saber se a parte genética, por exemplo, tava com algum problema. Mas gente, sei lá, né? São coisas que ninguém te fala da maternidade. Que ninguém te fala. Eu acho que assim, a gente tá trazendo esse assunto porque é uma coisa que muita gente vive. Independente, no começo, tardia, mais pra frente, de diversas formas. Que é pouco falado, que às vezes é difícil de ser compartilhado. Ou as pessoas preferem, não vamos tocar em assuntos difíceis. Mas, querendo ou não, conhecimento traz uma liberdade, uma segurança, uma paz, uma tranquilidade. Então, talvez investigar no sentido que, tipo assim, não foi sua culpa. Você sabe, agora você tem assim, certeza que não foi a sua culpa. Né? Não foi, eu tomei alguma coisa, eu fiz algo que... Não. Você vai enlouquecer pensando em todas as possibilidades, todos os passos que você deu, que pode ter saído do normal ali, pode ter sido a causa. Não é um filme. A gente realmente, as coisas são imprevisíveis, estão fora do controle. E quando a gente se fala em gestação, as pessoas sempre, né, tem aquela coisa, a gestação.
grávida, e, né, vai ter o bebezinho, vai... E aí, quando acontece uma coisa assim, até as pessoas que estão de fora ficam em choque. Porque é isso, elas falam... Sai da curva da normalidade, do tipo... Um idoso, não, normal, já tava na época, Isso. tá? Ou uma pessoa que tá doente. Não, né? Pelo menos descansou, aquela coisa. Agora, o bebê, tipo... Tava ali, vindo, se formando. Tipo, não tem um... Não tem um a gente tem um consolo. protocolo. O que faz agora? Então, peraí, agora a gente tem que mandar uma flor, agora a gente tem que... Eu lembro que quando eu vi... Você foi no começo de 2022 que anunciou, né? Então, eu lembro quando eu vi, a Gigi tinha meses, né, de vida ali. Eu fiquei muito assim, tipo... Bate diferente pra mãe, né? Bate. Depois que tem filho, bate. Só que eu lembro assim, antes do seu caso, quando eu tava grávida, tipo, eu tinha alguns meses, eu lembro que a Whindersson, a namorada do Whindersson, perdeu de 20 e poucas dela semanas. também foi uma perda tardia. Tardia. Eu lembro que eu descobri, eu não sou muito dos famosos, mas eu descobri, na época, acho que no hospital, eu comecei a pesquisar, falei, gente, aí eu pensava assim, gente, se o Whindersson tem dinheiro pra caramba, deve estar no melhor hospital, não conseguiu. Porque, assim, tem uma coisa assim, o bebê é tão pequeno, com 22 semanas, com 21, que os próprios aparelhos de uma UTI infantil não encaixam, não servem nele. Então, eu falava, cara, se nem o Whindersson conseguiu, acabava comigo. Eu falava, nossa. Então, e nesse caso, eu lembro que, assim, nesse dia, eu tava grávida, eu não lembro de quanto tempo, mas já não era no primeiro trimestre, assim. Eu tava assim, liguei o chuveiro, tava esperando esquentar, sentada na privada, sabe? Tipo, rolando o Instagram. E aí, apareceu essa matéria pra mim, de que tinha falecido, eu comecei a passar mal. Eu falei, tipo, aí eu entrei, tipo assim, eu vi, aí eu, tipo, soltei, entrei no chuveiro. No que eu entrei no chuveiro, eu tive que sentar no chão e chamar. Leandro, vem aqui, eu tô passando mal. Ele, por quê? Eu falei, porque eu vi isso. E eu tô pensando, tipo, isso pode acontecer, sabe? Tipo, você pensa só no sentido de, passou o primeiro trimestre, agora, tipo, nada mais vai acontecer, nada mais vai me abalar. E, tipo, não foi no primeiro trimestre. E é ali que eu falei, tipo, mano, é a qualquer momento. Tipo, a gente nunca tem certeza que tá tudo bem, que... Ali, eu falei, eu passei mal, ele teve que desligar o chuveiro, ele teve que me tirar no colo do chuveiro, porque eu fiquei realmente abalada ali, assim. E aí, que nem no seu caso, depois eu já tinha Gigi e bate diferente. De você, até eu vejo assim, até hoje. Você vê matérias de casos de crianças, de, enfim, abuso, de apanhar, qualquer coisa. Eu via, lógico, sempre me abalou, é uma coisa que é uma criança. Mas depois de ter filho... Você tem filho, você chora em todas. Bate de uma forma muito diferente. diferente. Eu começo a ler o chamado, eu já falo, meu Deus, eu já tô chorando. Já tem coisa que eu falo, eu não quero nem ver, eu não tenho, não consigo. Que é aquilo que eles falam, quando mexe com uma mãe, mexe com todas. Porque você se coloca realmente no lugar, né? Isso. Então, eu lembro desses dois casos me marcaram muito, assim. Me falam muito do assim, Whindersson. Sua dor é a minha. Eu recebi muito isso, e é gostoso, é bonito, assim. Sua dor é a minha, somos todas mães, né? Sim, e quero te ver feliz de novo, quero te ver passar por isso e tudo. Porque, assim, passa, lógico que aquilo sempre vai ficar ali, mas a gente vive, a gente supera esse a gente luto, supera. Então... Não superei ainda, tá, gente? Não é Tô fácil. no processo. Tá num processo. Até, assim, falando disso, você pensa... Eu sei que é outra pergunta difícil. Mas você pensa numa futura gestação de novo? Aquela coisa que você falou do se me sinto sozinha, eu fiz toda a investigação sozinha, né? Como a gente tem o Fernando, o Dani tá sempre dedicado ao Fernando e tudo mais. Então, assim, eu realmente fui aos médicos sozinha, decidi o que eu queria fazer sozinha, etc. Se eu quiser ter uma nova gestação, eu já sei que, considerando a insuficiência cervical, eu tenho muitas coisas que vão ali ser mais difíceis. Então, eu vou ter mais repouso, não vou conseguir trabalhar tão bem, eu vou ter que talvez fazer a cerclagem e tudo mais, uma cerclagem preventiva. Então, se eu não tiver um parceiro 100% comigo, interessado e querendo um bebê, é muito difícil. E não é o caso do meu marido. Não teve esse interesse durante as investigações. Não fala que vamos ter esse bebê, eu quero muito, eu acredito, a gente consegue. Não é uma coisa assim, é você que sabe. Porque ele sabe o peso, né? Tipo, o corpo é seu. Você... Então, não me dá uma confiança, uma certeza de que eu consigo fazer. Eu não vou fazer sozinha. Então, infelizmente, não pela minha vontade, mas eu decidi que não tem como. Inclusive, assim, tem enxoval em casa ainda, que eu ainda... É uma coisa assim... Não é uma coisa que você raciocina muito. Você simplesmente não consegue, né? O que eu faço com ele? Tem um carrinho de bebê aqui que eu faço. É lindo e perfeito, não foi usado. Eu quero usar, mas não, meu marido e eu, a gente não tá se entendendo isso. Então, não. Pra mim, pesou muito isso, assim. Do tipo, não, sozinha eu não encaro essa. Porque já foi muito difícil.
né? Por mais que ele tenha dado o suporte do hospital, o suporte que o homem deve dar não é só do físico ali, é uma coisa emocional, uma coisa de coração até de alma, né? E muito psicológica. Que é uma coisa que é difícil quem não está passando por isso conseguir suprir ali. Então, realmente, é uma coisa muito solitária. É uma coisa muito que mexe na questão de querer tentar de novo ou não. Porque você sabe que é uma possibilidade que antes talvez não passava pela cabeça. Então, é doido. O bagulho é doido. Mas vamos falar rapidinho do Fefe aqui. Mudando, vamos voltar. É isso, gente. Foi pesado, mas foi a gente pesado, contou aqui. mas necessário. Se você teve uma perda gestacional no começo, no fim, no meio, alguma dificuldade, você tá com a gente. Sinta-se abraçada. Não sinta-se sozinha, tá vendo? Não estamos sozinhas. Nós, mães, estamos juntas. Mas falando do Fefe, vamos mudar o clima um pouco aqui. Eu lembro, desde muito tempo atrás, que eu já acompanhava algumas coisas em relação ao que você postava dele, de frases icônicas. Né? Você sempre foi de postar, tipo assim, Fefe, 4 anos, frase X. Isso. Ele sempre teve essas tiradas, né? Que é talvez muito da personalidade dele. Acho que criança é muito engraçado, né? Quando eles começam a falar as coisas que saem, calma, você vai chegar no momento da tagarelice, você vai ver as coisas que saem. E é muito engraçado. E o legal foi que eu comecei a anotar isso, porque senão a gente dá risada na hora e esquece. Porque é o tempo inteiro coisas engraçadas, né? E aí eu comecei a anotar, fiz uma sessão lá que é Papos do Fernando, e aí eu coloco no meus stories do Instagram algumas coisas malucas que ele fala. Acho que eu nem lembro nenhuma. Tem uma que pra mim, assim, acho que é a primeira que eu postei, que era uma criança pitica, 3 anos, 4 anos, falando séria. Você tá com a barriga cheia, né? Então não cabe Danone. Não, Danone cabe aqui, ó. A barriga tá cheia de comida, mas Danone tem espacinho aqui. Não é que ele pensou pra ser engraçado, é o que ele pensou. É a lógica que tinha na cabeça dele. A lógica dele. Cabe um Danone, sempre cabe um Danoninho aqui. Então, são coisas muito engraçadas, muito sinceras, né? Que a criança fala que... cara, a gente tem que dividir, porque é engraçado. Tem que dividir. Ou quando ele passa pelas torres de energia, a gente tá viajando pro interior, uma coisa que a gente começou a fazer muito com criança, né? Fazer pequenas viagens, ficar num hotel fazenda, num hotel nana, e a gente passa por aquelas torres de energia e ele jura que é a Torre Eiffel, porque ele viu algum desenho animado, então ele acha que ele tá na França. Eu não minto, mas eu também não desminto. Deixa ele filho, é a França. Que mundo maravilhoso, o interior é a França. E ele também é uma criança muito organizada. Virginiano, né? A gente sabe que já tem uma questão do signo ali também. Mas tem alguma coisa que você fez na educação dele, algum aspecto na educação dele que talvez possa também ter influenciado nesse sentido? Bom, eu sou virginiana e o Fernando é virginiano, assim como o Leandro. Então, eu sou muito organizada, muito metódica, eu gosto de casa, assim, das coisas certinhas e tudo mais. Bom, aí eu acho que tem essa influência minha, mas ele, de pequeno, tem uma cena dele gravada também nos stories, que ele tinha 3 anos de fralda, 2 anos, sei lá, e ele começou a tirar o lixo da casa. Não porque alguém pediu, porque ele viu alguém fazer na hora, porque just because estava lá, entendeu? Que quis tirar o lixo. Então, ele tem essa coisa que é dele. Não é que eu mando, que eu peço, só que ele assiste. Ele faz umas coisas. Então, você vê que ele tá lá pintando, ele tá botando os lápis na cor, assim, o amarelo, o laranja, o vermelho, ele tem a noção do arco-íris. São coisas muito da criança, né? E eu sempre falo isso, né? Que me surpreendeu muito. Eu imaginava que a criança era muito... Assim, vinha um quadrinho branco que a gente pintava, o pai e a mãe, com a educação, com os nossos... Não, cara, vem um quadrinho já pintado ali. Tem várias coisas muito específicas que a criança nasce com aquilo. É personalidade, as coisas que ela gosta, não gosta. Então, eu acho que ele nasceu já... Ele tem esse viés do virginiano ali que gosta de organizar brinquedo. É muito dele. E, assim, além de ter, porque o virginiano tem já essa característica de organização, de ser metódico para algumas coisas, mas também, querendo ou não, o nosso exemplo influencia, né? Então, assim, além dele já ter, provavelmente, na personalidade, ter uma mãe que também é assim, que estimula, vamos lá, vamos brincar de guardar brinquedo, a gente joga, no cesto. Uma boa dica para você que tem criança pequena, deixa um cestão assim e joga lá dentro. Você vai dando você também, né? Vai dando uma moldada. Sim, faz parte ali, né? Do que você quer que vá, que evolua e tal. Inclusive, com a história da segunda gestação,
a minha bebê ia ser provavelmente a Ariana. Então, minhas seguidoras morriam de rir. Falavam, agora você vai ver o caos. Porque eu sou virgem, Fernanda é virgem, Daniel é Capricórnio, somos só terra, né? Os certinhos. Então, tinha essa brincadeira, essa expectativa de ter uma bagunça em casa. É. E assim, tem também aquela questão que a gente fala no pós-parto, nem só logo no pós, mas depois de virar mãe, de a gente se perder como mulher, como ser humano, como pessoa. A gente só se enxerga como mãe e talvez não sabe mais quem a gente é. Você viveu isso, assim, de tipo, quem sou eu agora? Então, esse 1 ano que eu falei que a gente fica, assim, totalmente dedicada, que nós somos do bebê, né, que tá na amamentação e tudo mais, tava acima do peso, não sabia o que era, não tava trabalhando, fiquei um tempo nesse limbo, assim, sem me entender. E depois não é que a gente volta a ser quem a gente era. Esquece que ela morreu, né? A gente é uma nova versão nossa mesmo, é uma nova mulher que vem depois, né? Aos pouquinhos, assim. A gente vai se descobrindo nos gostos, no trabalho, na forma de pensar, de agir. A gente muda demais, né? Eu já fiz esse processo faz tempo, né? Que foi tá com quase 7 anos. Mas eu me lembro que foi muito assim, uma nova mulher. É uma nova pessoa. Você se sente o máximo, porque você viu que você criou com uma contribuição microscópica de um homem. Você fez tudo, cara. Você fez dedinhos, unhinhas, cabelinhos. É incrível, a gente é demais. Eu sou incrível, eu criei um ser dentro de mim. Não dá pra você ser igual, né? Você passou por um negócio que não tem como. E assim, nessa segunda gestação, eu acho que assim, lógico, não teve depois toda essa fase do pós, de 1 ano de amamentação e tudo. Mas mexeu com você nesse sentido de alguma forma? Porque assim, existia toda aquela expectativa dos próximos meses ali. Isso. Você já estava planejando como ia ser a sua vida daqui a alguns meses. Eu tenho também, foi um post que fez muito sucesso, que é o seguinte, né? Quando eu abri, fui sincera também sobre isso. Então, voltei para casa sem bebê, mas ainda grávida ali, o corpo ainda grávido, né? Já tava acima do peso, não sei se uns 10 quilos, quanto é. E aí, quando passei esses primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, março, só respirava, só existia. E fui voltando à ativa, a entender que agora, como eu volto, o que eu faço? Vou trabalhar, vou continuar. Também teve uma busca por... Então, assim, já que eu não tenho meu bebê, não tô feliz, eu vou ser uma gostosa. Tipo assim, vou ficar gostosa. Eu tô triste, não tenho nada a perder, acabou a minha vida, vou ser uma gostosa. E me foquei, porque você foca em algo. Não precisa ser uma gostosa, pode ser estudar uma coisa, se profissionalizar de um jeito diferente, mudar de profissão. Algum foco é bom você ter para você parar de pensar só nisso, né? E aí eu decidi, fiz dieta, comecei a fazer mais, eu fazia já yoga, comecei a fazer mais exercício. Então, eu fui dando uma mudada de foco também para me sentir bem, né? Para levantar a autoestima, para voltar, porque até então eu tava grávida. E eu posto um antes e depois disso no meu Instagram, mostrando, né? Como que tava o meu corpo, como que ficou. Então, foi importante também esse processo de voltar a me sentir uma mulher, e não só uma mãe, uma grávida, uma mãe que perdeu um bebê. Então, eu voltei, né, nesse momento. E aí volta tudo, aí você volta a se curtir, você volta a ver a alegria em pequenas conquistas, em outras coisas, aí você compra uma roupa, você seja bonita, você tira o foco da tristeza só. Sim, e aí, assim, até, às vezes em momentos como esse, as pessoas ficam assim, ai, superou. Como se pra você viver um luto, você tem que estar todos os dias. O que fútil, tá fazendo dieta, acabou de acontecer um negócio, mas... Tipo, você nunca sabe o que aquilo está sendo pro outro, a importância daquilo na vida do outro, né? Cada um, é o que eu falei, cada um processa de uma forma, cada um vive de uma forma. Tem gente que pro luto precisa passar meses, tipo assim, vivendo aquilo. No meu caso, pra mim, também foi um pouco diferente, porque pra mim o processo, esse 1 mês de não saber, foi o mais difícil. Falei, não que depois que perdi foi um alívio, lógico que não. Mas eu já sabia o que tinha acontecido. Eu não sei a palavra, não é alívio, mas é isso, assim, é só, sabe, você ter o bebê no colo foi triste, mas foi... Uma conclusão ali. Pelo menos eu não tô mais naquele desespero que eu não sei o que tá acontecendo comigo, com o meu corpo, porque você também não sabia, né? O que vai, se não vai. Então é o que eu falo, assim, parece que foi uma virada de página, não no sentido de, eu superei, agora, não. Mas o tempo inteiro eu falava, eu só quero uma resposta pra saber o que eu faço. O que eu faço daqui pra frente? Então, assim, vai dar tudo certo, então eu vou seguir por esse caminho, ou, não vai dar certo, então eu vou seguir por outro caminho. Esse 1 mês de, tipo, dia sim, dia não, talvez ter uma resposta ou não, foi muito mais desesperador pra mim, que gosto de ter um pouco de controle da minha vida. Do que receber um não vai, tá tudo errado, de uma vez, Que aí eu falei, né? beleza, sofri ali naquele momento por uns dias, e depois eu falei,
tá, então o que eu vou fazer agora? Não tô mais grávida, então e aí? Tipo, eu também fui nesse sentido, assim, tipo, e aí, o que eu vou fazer? Bora, então bora, vamos movimentar e tal. Só que tem gente que não consegue, tipo, tem gente que não consegue entender que cada um vive as coisas de uma forma diferente. Isso, tem seu tempo. Então, tipo assim, viveu diferente do que eu vivi, então julga. Então, porque eu fiquei, não sei quanto... Cara, foi a sua experiência. Foi o que você viveu, o que você precisou viver pra superar ou pra passar por isso. Uhum. Cada um vive de uma forma diferente. Então, eu percebi muito isso. As pessoas te julgam se tá feliz e te julgam se tá triste. Se só fala sobre isso, é porque só fala sobre isso. Exato. E aí você fica assim, agora eu vou postar. Já contei o meu drama no Instagram, né? Contei que perdi o bebê. E agora a próxima foto pode ser eu comendo no restaurante ou é estranho, porque a vida é muito doida, né? É isso. Continua, né? Eu continuo a viver, eu tenho que ficar uma semana assim, fazendo só Pelos a linha, outros, né? a linha do luto. Não é que você não tá sofrendo, mas você pode parar um pouquinho de falar disso, voltar, é muito... E eu acho que ainda assim, quando... Eu falei, lógico, eu imagino... Eu até falei assim, quando você é na primeira gestação e você tem a perda, lógico que não é porque é maior... Mas o medo, depois disso, eu acho que é ainda um pouco maior no sentido de... Será que eu sou capaz? Não sei o que lá. Mas eu digo também no sentido de... Quando você não tem ainda um filho, você tem essa, talvez, a opção de viver mais esse momento. E às vezes a gente tem que se fortalecer por eles, né? Isso. Pelo Fernando, pela Gigi. Então, assim, ela nem sabe o que tá acontecendo, ele não sabe E o que até rola tá uma crise, porque você pensa assim, cara, como eu sou grata pelo meu filho que eu tenho. Então, às vezes no hospital eu me pegava um pouco nisso. Pegava, não, eu vou ficar... Eu até ativei, eu senti que eu tava internada, eu ativei um modo, assim, muito racional do tipo, não, vamos resolver isso, vamos fazer acontecer, o que tá acontecendo? Então eu vou perder, então vai morrer, então eu vou parir, então... Porque você tem um carinho em casa lá, você tem uma bebezinha em casa. E ela tá ali precisando de você, ela já existe, ela já tá nesse planeta, né? Te precisando. E aí você meio que foca nisso e... E você não pode falar assim, vive. Fefe, vou te trancar nesse quartinho aqui, né? Tipo, na minha cabeça. Vou viver isso aqui por um tempo, até eu superar isso. E depois eu abro e a gente volta à nossa vida. Não existe essa opção. Espera aí, tá? Não. E até porque você, tipo, tem que ser o suporte. Porque, né? Tipo, a gente é o suporte deles. Então... A gente tem que estar bem pra gente e pra eles. Então, é um processo, sei lá, muito, muito doido. E é isso, as pessoas julgam independente da reação que a gente tem, assim. Então, sei lá, gente, a gente tá nesse assunto aqui porque... Não tem regras. Não tem regras. E assim, a gente tá falando, tem muita coisa que é inconsciente mesmo, nesse sentido de... Bora, vou virar a página, não sei o quê. Não é do tipo, não, estou fazendo isso conscientemente pra... Não, às vezes é uma forma de sobrevivência que a gente liga ali, meio inconsciente, vai... E o luto, assim, ele vem muito como ondas, né? Então, assim, você tá lá navegando, tá tudo bem, de repente vem uma onda, assim, que te derruba, que você lembra de um negócio, que você pensa no que podia ter sido, no que... E dá um chacoalhão, assim. Mas é isso, você mantém a vida e vai de vez em quando vai vir umas ideias malucas na sua cabeça, umas preocupações, umas coisas, né? Você vai ter que tomar uma decisão que você não tem certeza alguma, mas é isso. Gente, a gente falou muito. Eu perdi a voz, gente. Desculpa, durante aqui o podcast... A voz foi diminuindo. Ela já tava meio sem voz, já chegou sem voz. Aí a gente com tá pastilha, aqui, né? pedi um chá, agora a voz tá indo embora. E assim, pra encerrar... Um recadinho para quem tá nos acompanhando aqui, para as mães que estão nos acompanhando. Bom, essa história minha que eu tô contando aqui pela primeira vez, eu espero que toque seu coração de alguma forma, que mesmo que você nunca passe por nada parecido, espero eu que não, você consiga olhar para essas mães que passam por isso e, né, ter essa delicadeza de saber contatar, de saber conversar, de saber respeitar o momento dela ou a forma como ela tá lidando com isso. E é isso, gente. Podem deixar comentários, podem mandar mensagens. Se você quiser desabafar e contar uma história pra mim, pode contar pra mim que eu vou ler, eu vou te devolver esse amor. É isso. Eu vou deixar o Instagram da Lia aqui pra vocês irem conhecer, acompanhar também. Muito mais, né? Tipo, isso, tem muito mais, gente. A gente fala também de futilidade, de limpeza de casa. Hoje eu mostrei minha meia calça pro pessoal. Tem muitas coisas que não são só a tristeza, né? Todo mundo tem coisas felizes e a gente entrou em um assunto, num aspecto, um momento da nossa vida, mas mães e mulheres, né? Independente de ser mãe ou não, a gente tem 1001 utilidades, 1001 trabalhos e facetas, enfim. Multitasking, a gente faz tudo ao mesmo tempo e exato. se dá então bem tem vários outros assuntos além desse, né? Esse foi só um.
de momentos da vida e faz parte. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por mais que é um assunto Obrigada. pesado e difícil, mas eu acho que é a realidade, De né? repente é bom ver de uma forma menos pesada. A gente nem tá chorando. A gente conseguiu, eu achei que a gente ia chorar muito Vamos nesse... relativizar um pouco essas coisas que acontecem, que são parte da vida, né? Um beijo, até os próximos. Tchau.